Bom dia, alunos, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos ver um outro tipo de teste de hipótese. Você se lembra que anteriormente, quando a gente viu no tópico anterior de teste de hipótese, nós vimos que nós poderíamos fazer teste de hipótese para uma média, quando a gente conhecia o desvio padrão populacional, teste para uma média, quando a gente não conhecia o desvio padrão populacional, e a gente viu que a gente poderia ter um teste de hipótese para duas médias. A gente não conferiu de fato como é que se constrói esse teste de hipótese, mas a gente conversou que poderia ter um teste de hipótese para duas médias, comparando dois grupos, certo? Por exemplo, quero comparar se a nota da disciplina de estatística entre homens é a mesma ou maior, por exemplo, do que entre as mulheres. Então, eu estou comparando aqui duas médias. E eu poderia ter o caso de fazer um teste de hipótese para mais de duas médias. Só que quando eu faço um teste de hipótese para mais de duas médias, a forma de encontrar esse teste de hipótese se dá o nome de análise de variância, que é exatamente o que nós vamos ver nesse tópico. Tudo bem? Então aqui nós vamos ver teste de hipótese para mais de duas médias. Tudo bem? Na maioria dos casos, a análise de variância está ligada a experimentos. O que isso quer dizer? Dados experimentais é quando o pesquisador fornece algo para sair valores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não vai coletar os dados de algo que já está feito. Geralmente é o pesquisador que provoca algum experimento para gerar resultados. Na grande maioria dos casos que se trabalha com análise de variância, está ligado a isso. Tudo bem? Ou seja, as informações são feitas propositalmente, que é chamada estatística experimental. Nós não vamos entrar em detalhes como é que a estatística experimental se comporta, porque tem alguns pressupostos, tem algumas informações importantes, alguns conceitos importantes, mas a gente não vai entrar muito a fundo nesse quesito. Tudo bem? Algumas coisas que a gente precisa saber. A gente vai ter várias médias, a gente vai ver nos próximos vídeos aqui que nós vamos ter alguns tratamentos e as observações de cada tratamento, que é justamente o que nós queremos comparar, se dará o nome de repetição. Tudo bem? Então, olha só. Dependendo de como as unidades experimentais se comportam, o que é unidade experimental? Seria cada observação. Tudo bem? Aquilo que a gente viu. Cada observação é chamada de unidade experimental. Então, dependendo de como essas unidades experimentais se comportam, nós podemos ter tipos de análise de variâncias diferentes, que vão se chamar de delineamentos. Tudo bem? Então, olha só. Dentro da análise de variância, nós podemos ter vários tipos de estatísticas diferentes. Essas estatísticas nós vamos chamar de delineamentos. Tudo bem? Dependendo de como essas unidades experimentais se comportam. Nesse nosso curso, nós vamos ver o mais simples de todos, que é o chamado delineamento inteiramente ao acaso. Tem algumas características, tem alguns pontos positivos, tem alguns pontos negativos de utilizar esse tipo de delineamento. Tudo bem? Então, recapitulando de uma forma geral, o que é análise de variância? A análise de variância nada mais é do que um teste de hipótese, ou seja, nós vamos ter uma hipótese nula, uma hipótese alternativa, nós vamos continuar a ter. E quando é que eu utilizo a análise de variância? Quando eu quero comparar mais de duas médias. Tudo bem? Se eu tenho uma única média, eu faço um teste de hipótese para uma média. Se eu tenho duas médias e eu quero comparar com, por exemplo, notas de homens e notas de mulheres, eu vou fazer um teste de hipótese para médias para duas médias. Se eu tenho mais de duas médias, por exemplo, eu quero comparar a nota da turma, vamos supor, da turma de matemática, da turma de engenharia civil, da turma de engenharia da computação e a turma
da física, por exemplo. Todos fazem disciplina de estatística. Eu quero comparar a média, se elas são iguais dessas 4 turmas, ou se alguma é maior que a outra. Nesse caso, eu estou comparando 4 médias. Então, para fazer essa análise, eu deveria fazer a análise de variância. Tudo bem? Apesar do nome ser análise de variância, nós vamos testar se as médias são iguais. Mas, professor, então por que o nome é análise de variância? A gente vai ver mais lá para frente. Por que o nome da técnica se chama análise de variância? Tudo bem? Então, nós vamos ver o primeiro tipo de delineamento, aquele que é o mais simples, que é um delineamento inteiramente ao acaso, que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.